Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. Se você me acompanha aqui pelo YouTube, já compartilha esse vídeo, por favor, deixe a sua inscrição, se inscreva no canal, que você se inscrevendo, você vai saber de todos os vídeos que eu produzo aqui para a tua vida, tá? Para a tua edificação. Amém? E se você está vendo aqui pelo Instagram, seja muito bem-vinda se é a sua primeira vez. Eu sou a terapeuta cristã Ana Munhoz, psicanalista, mentora de mulheres, consultora e evangelista. Então, seja muito bem-vinda, Pamela, Andréia, Renata, Paola. Nossa, sejam muito bem-vindas. Escrevam aqui pra mim da onde que vocês estão falando, se vocês são daqui de Londrina mesmo. Se não são, deixa aqui pra mim. Hoje eu quero falar com a tua vida, com você, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso devocional do Café com Propósito. Café com Propósito, começando mais um Café com Propósito. O nosso devocional de hoje tem como tema lembrando que o mês de março eu vou falar sobre algumas mulheres da Bíblia, tá? Mês de março, a partir do dia 1º, eu vou falar, o mês inteirinho de março, eu vou falar sobre algumas mulheres da Bíblia. Então não perca, tá? Que nós vamos aprender muito com mulheres da Bíblia. Hoje é a nossa terceira live do Propósito 70 Dias. E o tema é Escondendo-se de Deus. Mas antes, feche teus olhos. Vamos chamar o meu amado, o meu cheiroso, para estar conosco aqui, amém? Pai querido e Pai amado, eu entrego a cada vida nas tuas mãos, Pai, abençoa, guarda, ilumina, frutifica. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala conosco nesse dia chamado hoje. Em nome de Cristo Jesus, amém. Querida, em Gênesis 3:13 diz assim: Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Os dois irmãos eram extremamente travessos e os seus pais não sabiam mais o que fazer. Então pediram ao pastor que conversasse com os meninos. O pastor sentou-se primeiro com o mais novo e ele queria que o garoto pensasse em Deus. E por isso iniciou perguntando: Aonde está Deus? O menino não respondeu e o pastor repetiu a pergunta em um tom mais firme. Mais uma vez, não houve resposta. Frustrado, o pastor apontou o dedo para o menino e perguntou em alta voz: Aonde está Deus? O menino escapuliu da sala, correu para casa e escondeu-se no guarda-roupa. O irmão dele o seguiu e perguntou: O que aconteceu? O mais novo respondeu: Estamos em uma encrenca agora. Deus está desaparecido e acham que fomos nós. Essa situação lembra um pouco de Adão e Eva, que sentiu-se muito culpado e tentaram esconder-se de Deus. Eles já haviam experimentado a comunhão íntima com o Senhor, mas agora sentiam medo de encontrá-lo. Contudo, Deus o procurou e perguntou à mulher: O que foi que você fez? Em vez de se arrependerem, Adão culpou a Eva e o Senhor. E por sua vez, Eva culpou a semente. De que forma reagimos quando pecamos contra Deus? Será que nos escondemos na expectativa de que Ele não perceba? Se fomos dele, Ele insistirá e virá ao nosso encontro? A melhor escolha é sairmos do nosso esconderijo, confessarmos o nosso pecado e restaurarmos a nossa comunhão com Deus. Então, o nosso
Café com Propósito de hoje, o nosso devocional de hoje, tá falando sobre o pecado. Será que quando você peca, você se esconde de Deus? Será que você finge que nada aconteceu? Aqui os meninos eram muito travessos, davam muito trabalho para os pais. E aí os pais tiveram uma solução, levaram para o pastor, né? Só que um deles correu e foi se esconder, porque, né? Tipo assim, Deus sumiu, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, do oculto, do escondido, de tudo. Deus sabe de todas as coisas, gente. Então, como você tem feito para ter intimidade com o Senhor? Feche teus olhos e repita comigo essa oração. Perdoa-me, Senhor, por sempre tentar me esconder de ti. Ajuda-me a confessar francamente os meus erros e a não permitir que algo interfira em nosso relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Então, que todas as vezes você se sentir distante do Senhor ou fazer coisas que o Senhor não se agrada, peça perdão e se aproxime dele. Mas não se esconda, não fuja e nem coloque a culpa em ninguém. Amém? Então hoje o devocional ele traz esse ensinamento para nós. O pecado ele gera medo. A confissão gera liberdade. Não se esqueça, o pecado gera medo e a confissão gera liberdade. Graça e paz e até amanhã. Queridas, para vocês, eu quero deixar um recado antes que eu me esqueça, vocês que me acompanham, vocês estão vendo que eu postei 3 mentorias diferentes aí, tá? Já tiveram umas pessoas que entraram em contato. Essas 3 são individuais, tá bom? São mentorias individuais online, tá bom? Se você se encontrou em algum desses temas, né? Aí você me chama aqui no PV, no Message, que eu vou te explicar certinho como que funciona. Graça e paz e que Deus abençoe teu dia. Eu desejo a você paz e prosperidade.